Olá, alunos! Olá, historiadores! Sejam bem-vindos à nossa videoaula de História. Eu sou o professor Daniel Ruas e hoje nós vamos continuar falando sobre os reinos africanos, saindo agora da costa oriental da África e indo para a costa ocidental, próximo ao Oceano Atlântico. Nós vamos ver agora o reino do Mali, o grande império do Mali, na verdade, um império que se desenvolveu na região noroeste do continente africano, entre os séculos 13 e 17 da era cristã. Ficou também conhecido como Reino Mandinga, porque a língua que esse povo falava era o Mandiga, né? Essa língua aí entrou para a nossa língua portuguesa, inclusive, como Mandinga. Mandinga é quando você faz algum serviço no candomblé, né, que você faz algum tipo de, que o pessoal chama preconceituosamente de macumba, mas não é macumba. São trabalhos para os seus deuses, oferendas para os seus deuses e alguns serviços. O Império do Mali foi fundado em 1235 pelo imperador Sundiata Keita, que governou de 1235 a 1255. A capital desse império era Niani e depois ela foi mudada para outro lugar. O regime do governo era monárquico, exercido pelos mansas, que era uma espécie de imperador, era espécie de imperadores. Eles eram assessorados por um conselho de anciãos, que era composto por militares, chefes religiosos e chefes civis. Esse conselho era consultado pelo imperador nas decisões importantes. O principal imperador do Império do Mali foi o Mansa Musa, chamado de Keita I, né? O Keita I, um que nasceu, inclusive, curiosamente, ele nasceu com uma deficiência física e, milagrosamente, ele se recuperou e acabou voltando e assumindo o comando do seu reino. Ele governou entre 1312 e 1337 depois de Cristo. Foi durante esse período que o Império do Mali atingiu seu maior momento de desenvolvimento, conhecido como o Rei dos Reis. Esse Mansa fez também a reorganização das províncias do Império. O Mansa Musa, o Keita I, né, o Sundiata Keita, né, chamado de Sundiata Keita, ele é conhecido como o homem mais rico da história. O cara era tão rico, pelas descrições de vários povos, ele era tão rico, que nem a fortuna dos maiores milionários da atualidade consegue bater a fortuna dele, né? A fortuna dele, enquanto a do Bill Gates e de outros milionários aí do ramo de tecnologia, desses caras chega a bilhões de dólares, né? Se fosse medir a fortuna do Musa Keita I, daria trilhões de dólares. O cara é imbatível, né? De acordo com algumas pesquisas, vocês podem procurar depois, da revista Forbes, que mediu a riqueza com base nos relatos. Esse cara seria, até hoje, imbatível, o homem mais rico da história da humanidade. No reino dele, do Mansa Musa, não havia uma religião oficial. Curiosamente, o Império não adotou nenhuma religião oficial, apesar do Mansa Musa ter incentivado bastante o islamismo no seu reino. Eles seguiam religiões tradicionais africanas, baseadas principalmente no culto dos mortos. Porém, eles receberam influência do islamismo. A maior parte da população era animista, ou seja, acreditava que os elementos da natureza possuíam alma, ou uma espécie de poder espiritual. Então, pedras possuíam alma, animais possuíam alma, árvores possuíam alma, seres humanos possuíam uma alma. Eles não possuíam moedas, eles utilizavam ouro em pó nas relações comerciais, além do sal, do cobre e de búzios, né? Búzios daquela região ali, como outros reinos africanos também utilizavam búzios como moeda de troca, né? Praticavam o comércio com outros povos africanos, através do rio Níger, que era uma importante rota comercial nesse período. O rio Níger, a gente sabe,
aquele rio que deu origem àquele país que a gente conhece como Nigéria atualmente. O Império Mali possuía muitas minas de ouro. Isso justifica toda essa riqueza do Sundiata Keita, né, o Mansa Musa I. A exploração dessas minas favoreceu a riqueza econômica do império. As famílias eram grandes e a base da sociedade malinesa eram elas. A sociedade era dividida em camadas sociais bem definidas: os nobres, o imperador e sua família, os homens livres, comerciantes, artesãos, pequenos agricultores e os prisioneiros de guerra. Né? Na África sempre existiram prisioneiros de guerra, né? Eles faziam guerras entre os reinos, pegavam os prisioneiros, transformavam em escravos e vendiam, trocavam por mercadorias, como eles fizeram posteriormente com os portugueses, e aí esses escravos de guerra foram trazidos para a América Portuguesa, para o Brasil, e utilizados aqui como mão de obra nas lavouras e nas minas de ouro, de prata e de outras coisas, dentre outras coisas. O Império do Mali entrou em decadência a partir do final do século XIV, em função das disputas políticas internas e das incursões dos tuaregues, que é uma espécie de povo berbere, aqueles povos do deserto, né, aqueles que andam em caravana, aqueles povos nômades, né, que aparecem em filmes, né, eles eram conhecidos como povos berberes. Né, eles acabaram conquistando no século XIV o Império do Mali, que foi se enfraquecendo, né, eles foram conquistados por um povo berbere chamado de Songais. E os Songais acabaram formando um reino deles ali, né, o reino de Songhai, naquela região que anteriormente pertencia ao Mali. Né. Vale lembrar que não é o reino do Mali, não é o país do Mali de hoje. Né. É uma outra região que naquela época era conhecida como Mali. O Mali de hoje é um outro local naquela costa africana ali. Posteriormente, nós tivemos a ascensão do reino de Gana, que era localizado na região do Sudão Oeste, né? Atual Mauritânia e atual Mali. Aqui sim, né? Gana ficava onde hoje fica o Mali, o país que se chama Mali, e a Mauritânia, sendo o deserto do Saara ao norte a sua fronteira e as florestas tropicais ao sul, no continente africano, ao sul dele, como a sua fronteira sul. Então você está ali no meio, entre o norte, o Saara e florestas tropicais ao sul, você tem Mauritânia e Mali hoje, você tinha Reino de Gana no passado. Essa foi uma civilização fundada pelo povo Soninké, com grande prosperidade devido às suas minas de ouro e ao seu território. Essa região tinha bastantes minas de ouro, né? Por isso que atraiu a cobiça e o interesse dos europeus no século XV e XVI, período que houve as grandes navegações, uma matéria que veremos posteriormente. O comércio era facilitado pela abundância de ferro, cobre, ouro e marfim, e o fácil acesso pelos rios Níger e o Senegal. Né? O rio Senegal que deu origem àquele país que a gente conhece como Senegal. O Níger, a gente viu, deu origem à Nigéria, e os seus afluentes também facilitavam o escoamento dessa produção. Ele foi um poderoso império nos séculos VIII ao século XIII. Né? Seu povo era talentoso no comércio, graças às suas habilidades de negociação. Curiosamente, a riqueza desse povo não estava só nas minas, estava na capacidade deles de fazer comércio uns com os outros, e com outros reinos também. No século XI, o reino sofreu as investidas dos Almorávidas, que era uma dinastia muçulmana, também de origem berbere, né, daqueles povos do deserto lá. Esses berberes almorávidas ocuparam, né, eles viviam de caravanas que passavam a desviar as suas rotas por ali e começaram a atacar a Gana. Com relação a isso, os outros povos, as outras caravanas de outros lugares, evitavam passar por Gana, e a economia de Gana decaiu, com medo dessa investida dos berberes. A população de Gana acabou convertendo-se ao islamismo para se proteger dos ataques muçulmanos, né? E a decadência aprofundou-se com revoltas internas que esfacelaram o país do ouro. Gana era conhecido como o reino de ouro, na verdade, né? De tanto ouro que tinha, era o reino dourado. A fama de Gana espalhava-se pela Europa.
pela Ásia, por toda a África. E aí Gana foi decaindo, decaindo, decaindo até que Gana acabou sumindo como um grande reino e dando espaço para outros reinos. Nessa videoaula você viu comigo o reino do Mali e o reino de Gana. O reino do Mali, aquele grande reino do Sudiata Keita Mansa Musa I, o homem mais rico da história, que até hoje se mantém imbatível na sua fortuna que seria avaliada em trilhões de dólares atuais. E o reino de Gana, o reino de grandes comerciantes, das minas de ouro, o reino de ouro da África antiga, imbatível, famoso em várias regiões, que acabou posteriormente sucumbindo ao ataque dos berberes muçulmanos que espalharam o islamismo pela região. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.